Você já sentiu que falta algo pela manhã? Você acorda, começa sua rotina, mas sente que o dia avança sem direção, sem propósito, como se estivesse apenas sobrevivendo em vez de viver. O que aconteceria se, em vez de correr atrás das preocupações desde o momento em que abre os olhos, você começasse cada dia com Deus? Não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de encher o seu coração com a presença dele antes de enfrentar o mundo. O que mudaria em sua vida se cada manhã você a começasse na presença de Deus? Imagine despertar com uma certeza profunda na alma. Deus está com você. Ele te guia, te sustenta e preparou um caminho para você neste novo dia. Antes de continuar, te encorajo a escrever nos comentários: cada manhã eu escolho a Deus e Ele guia a minha vida. Vamos começar. Número 1. Coloque Deus no centro do seu dia. Você já se perguntou alguma vez o que aconteceria se, em vez de pular da cama pensando em pendências e preocupações, você dedicasse seus primeiros minutos para se conectar com Deus? Talvez pareça simples, mas é exatamente o que Jesus nos convida a fazer quando diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Imagine abrir os olhos e, antes de checar o celular ou revisar a lista de tarefas, entregar o seu dia àquele que conhece cada detalhe da sua vida. Você e eu sabemos o quanto pode ser esmagador um calendário cheio de assuntos urgentes, mas quando você decide centralizar sua atenção no eterno, começa a experimentar descanso em meio à correria diária. Há quem pense que este versículo de Mateus 6,33 é uma espécie de fórmula mágica para conseguir tudo o que se deseja. Mas se você o lê atentamente, perceberá que sua essência vai muito além do material. Jesus não estava promovendo uma vida livre de responsabilidades, mas nos convidando a confiar na fidelidade divina. Quando o seu coração se alinha com esse reino que não se esgota no efêmero, cada uma das suas necessidades encontra o seu lugar. É como soltar um peso que você carregava e descobrir que Deus nunca te deixou à deriva. Ao despertar e buscar primeiro a Deus, sua mente adquire uma serenidade diferente. Você já sentiu aquela ansiedade que rouba a paz e faz você sentir que precisa controlar tudo, não é verdade? Pois bem, permitir que Deus seja sua prioridade te liberta dessa pressão. Já não se trata de manipular cada circunstância para que se encaixe nos seus planos, mas de confiar que existe um Pai amoroso que cuida de seus filhos. É incrível como, quando você se concentra no espiritual, surgem oportunidades que antes você não enxergava. Aqueles momentos complicados, de repente, se transformam em lições valiosas que fortalecem seu caráter e te aproximam ainda mais do propósito para o qual você foi criado. Talvez você se pergunte como algo tão simples pode ter consequências tão grandes no seu dia. A verdade é que iniciar suas manhãs com oração, leitura da Bíblia ou um breve momento de meditação te transforma por dentro. Você já percebeu que, quando seu interior está em paz, seus relacionamentos fluem melhor? É como se, ao receber graça a cada manhã, você tivesse mais paciência e empatia com as pessoas. Assim, você acaba compartilhando esses mesmos traços que, em algum momento, Deus te mostrou com tanta compaixão. Também é verdade que vivemos em uma cultura onde a ansiedade reina. Repetimos para nós mesmos que precisamos estar em tudo, prontos para qualquer eventualidade, e que se não dermos conta, talvez ninguém dê. No entanto, Filipenses 4 nos lembra que, ao apresentar nossas petições a Deus, a paz dele inunda o nosso coração. Deixar em suas mãos o que nos preocupa não é um convite à passividade, mas um ato de confiança. Quando você transforma essa prática em parte da sua rotina matinal, descobre que sua mente se acalma e seus passos se tornam mais firmes. Muita gente poderia compartilhar testemunhos de como essa simples disciplina mudou suas vidas.
Não se trata de uma fórmula para obter benefícios instantâneos, mas de um relacionamento genuíno que nos leva a experimentar o amor e a provisão de Deus de forma real. O mais bonito é que você não precisa ser perfeito para começar. Basta um coração sincero, desejoso de encontrar Deus no cotidiano. E se alguma vez você tentou e não viu resultados imediatos, não desista. Às vezes o processo de crescimento se revela gradualmente, sem pressa, mas sem parar. Assim, quando o seu alarme tocar amanhã, pense em dar esse primeiro passo. Em vez de se preocupar com o que ainda não fez, dedique um momento para buscar a Deus. Comprometa-se a praticar isso com constância, mesmo que seja apenas por alguns minutos a mais ao despertar. Você verá como, pouco a pouco, o seu dia ganha novas cores e o seu espírito se fortalece. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está pronto para te encher de graça e dirigir seus passos. E isso, acredite, faz toda a diferença. Número 2. O exemplo de Jesus na oração matutina. Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha acesso direto ao Pai. No entanto, ainda assim buscava a solitude para orar de madrugada. Você já se perguntou por quê? Marcos 1:35 nos diz que, levantando-se muito de manhã, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, com toda a sua sabedoria e poder, considerava necessário se retirar para falar com Deus antes de enfrentar o seu dia, quanto mais nós precisamos disso. Às vezes, acordamos com a cabeça cheia de preocupações, com a lista de tarefas na mente e com a urgência de resolver tudo. Mas Jesus nos deixa um exemplo claro. Antes de atender a multidão, antes de curar enfermos e pregar, ele buscava primeiro o Pai. Imagine a cena. O mundo ainda dorme, tudo está em silêncio, e nessa quietude Jesus se afasta para falar com Deus. Não havia distrações, não havia ruído, apenas um momento sagrado de comunhão. E isso nos deixa uma grande lição. Hoje vivemos rodeados de distrações desde o instante em que abrimos os olhos. Checamos o celular antes mesmo de falar com Deus. Nos preocupamos com notificações, trabalho, notícias. Antes de buscar direção divina, Jesus nos mostra outro caminho. Começar com Deus antes que o dia nos arraste com sua velocidade. E não era algo ocasional. Jesus tinha o hábito de se retirar regularmente para orar. Lucas 5,16 nos diz que ele se retirava para lugares desertos e orava. Não era apenas um costume esporádico, era uma necessidade. A pergunta é: como podemos aplicar isso na vida cotidiana? Nem todos temos um deserto por perto, mas podemos encontrar um cantinho tranquilo em casa. Talvez um quarto silencioso, um espaço sem distrações, um momento antes que todos despertem. A chave é buscar a presença de Deus com intenção, com o desejo real de encontrá-lo antes de começar o dia. Quando Jesus passava tempo em oração antes de iniciar sua jornada, seu foco era claro. Ele não deixava que as urgências do dia definissem seu propósito. Já tinha recebido direção na presença do Pai. E o mesmo acontece conosco. Quando iniciamos a manhã em oração, enfrentamos o dia com mais paz, com mais clareza. Não nos deixamos levar pela ansiedade nem pela pressa do mundo, porque já depositamos nossas cargas nas mãos certas. Filipenses 4 nos lembra que quando oramos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. A oração matutina também transforma a maneira como tratamos os outros. Um coração alinhado com Deus responde com paciência e amor. Quando Jesus saía desses momentos de oração, estava cheio de compaixão para curar, ensinar e servir. Não era apenas por sua divindade, mas por sua relação com o Pai. E nós, quando começamos o nosso dia com Deus, percebemos como nossa atitude muda. Há mais paciência em nossas palavras, mais generosidade em nossas ações, porque quando recebemos graça na presença de Deus, se torna mais fácil compartilhá-la com quem nos rodeia. Talvez acordar mais cedo para orar não seja fácil no começo.
A rotina nos empurra a pensar que não temos tempo, que é mais confortável dormir alguns minutos a mais. Mas Isaías 40 nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A oração da manhã não tira energia, ela a renova, nos dá a força que precisamos para enfrentar o que vier. E mais do que isso, nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas diárias. Então aqui está o desafio: separar um momento específico para orar de manhã. Talvez seja acordar alguns minutos antes. Talvez seja encontrar um espaço tranquilo antes de iniciar o dia. O importante é que seja uma prioridade, não uma opção ocasional, porque quando você faz da comunhão com Deus o ponto de partida, tudo o mais ganha sentido. E com o tempo, isso deixa de ser um esforço e se torna um hábito de bênção. Número 3. A oração matutina, um encontro diário com Deus. Cada manhã é uma nova oportunidade para se aproximar de Deus. O salmista entendia isso quando disse: Ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz. De manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Não é apenas um hábito religioso, é um encontro pessoal com o Criador. É despertar com propósito, com a certeza de que Deus ouve cada palavra que sai da sua boca e conhece até mesmo aquelas que você ainda não pronunciou. Imagine começar o dia sabendo que você não está sozinho, que o primeiro a te ouvir não é o mundo com suas exigências, mas o Pai que te ama e te guia. Apresentar-se diante de Deus não significa apenas falar, significa esperar. Quantas vezes você já orou sem fazer uma pausa para ouvir? Vivemos em um mundo que nos empurra para a rapidez, para buscar respostas imediatas, para preencher o silêncio com barulho. Mas Deus age de uma forma diferente. A oração da manhã é um momento de rendição e disposição para receber direção. Não é apenas pedir, é alinhar o coração com a vontade dele. É confiar que, mesmo sem ver respostas instantâneas, ele está trabalhando no seu tempo perfeito. Deus ouve nossas vozes quando oramos com fé. Não é uma simples suposição, é uma certeza. A oração matutina nos dá essa segurança, nos lembra que não falamos ao vazio, mas há um Deus que responde. Mas aqui está algo importante. Ele também nos chama a esperar. E esperar em Deus não é perder tempo, é um ato ativo de confiança. Às vezes queremos soluções imediatas e nos desesperamos quando elas não chegam no nosso tempo. Mas na presença de Deus, aprendemos que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Orar cedo muda a forma como enfrentamos o dia. Antes que os problemas cheguem, antes que as preocupações comecem a se acumular na mente, a oração coloca tudo em perspectiva. De repente, aquilo que parecia esmagador já não é tão grande, porque você sabe que Deus está no controle. Quantas vezes você já sentiu ansiedade pelo que está por vir? Orar pela manhã é como entregar essas preocupações antes que se tornem um peso. É decidir que, em vez de começar o dia com estresse, você o começará com fé. E não afeta apenas a sua paz interior, também muda a forma como você trata os outros. Quando você esteve na presença de Deus, é mais fácil ser paciente com quem te rodeia, é mais fácil amar, perdoar, agir com sabedoria. Jesus nos ensinou a orar, não só pelas nossas necessidades, mas também pelos outros. Quando você ora por alguém, seu coração se enche de compaixão. Você deixa de ver as pessoas como obstáculos no seu dia e passa a vê-las como almas amadas por Deus. As manhãs podem ser caóticas. Existem tantas distrações desde o momento em que abrimos os olhos. Mensagens no celular, notícias, compromissos. Mas se você decide que o seu primeiro encontro do dia será com Deus, tudo o mais encontra seu lugar. Não significa que os problemas desapareçam, mas a sua forma de enfrentá-los muda. A oração te dá clareza, te ajuda a filtrar o que realmente importa e te dá a paz que o mundo não pode oferecer. Muitas pessoas já experimentaram o poder da oração matutina.
Há testemunhos de quem encontrou respostas, paz e força simplesmente porque decidiu separar um momento para Deus ao despertar. Algumas começaram com apenas 5 minutos e viram a vida se transformar. E isso porque não se trata da quantidade de tempo, mas da disposição do coração. Não existe uma forma única de fazer. O importante é fazer com sinceridade, com fé e com um desejo real de encontrar Deus. Então aqui está o desafio. Antes de checar o celular, antes de correr para cumprir as exigências do dia, apresente-se diante de Deus. Tire esse momento de silêncio, fale com sinceridade e dê espaço para Ele responder. Se você nunca tentou, comece com alguns minutos e vá aumentando pouco a pouco. Você verá como Deus transforma não só suas manhãs, mas toda a sua vida. Porque quando você busca primeiro a presença dele, tudo o mais encontra ordem, e a cada amanhecer ele está ali, esperando para começar o dia com você. Número 4. Novas são a cada manhã, a fidelidade de Deus. Cada amanhecer é uma declaração silenciosa da fidelidade de Deus. Independentemente de como foi o dia anterior, independentemente dos erros cometidos ou das cargas que carregamos, cada manhã traz consigo uma nova oportunidade. Lamentações 3 diz: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você já parou para pensar no que isso significa? Não é apenas poesia, é uma verdade poderosa. Deus não se cansa de te amar, sua misericórdia não se esgota, não há limite para sua graça. Se ontem você caiu, hoje pode se levantar. Se ontem você se sentiu longe de Deus, hoje pode se aproximar. Não importa o que aconteceu, a fidelidade de Deus permanece intacta. O contexto em que este versículo foi escrito não era exatamente um momento de alegria. Jerusalém estava destruída, o povo em ruínas. E, no entanto, em meio à dor, o autor de Lamentações encontrou esperança. Como? Lembrando que, embora tudo parecesse perdido, Deus continuava fiel. E isso é algo que você também pode aplicar à sua vida. Talvez existam dias em que tudo parece desmoronar, em que você se pergunta se Deus ainda está aí, mas a fidelidade de Deus não depende de como você se sente. Ela não muda por causa das circunstâncias. É uma promessa inabalável. Quando a Bíblia diz que sua misericórdia é nova a cada manhã, não significa que Deus simplesmente nos dá outro dia por rotina. Significa que cada dia traz um amor fresco, uma graça renovada, uma oportunidade de recomeçar. Assim como o sol ilumina a escuridão da noite, a misericórdia de Deus dissipa a desesperança. Sua fidelidade é uma âncora firme quando todo o resto parece instável. E se você começa o dia com essa certeza, sua atitude muda. Você já não desperta com medo ou ansiedade, mas com gratidão e confiança. Você já percebeu como o primeiro pensamento do dia pode definir o restante da jornada? Se você acorda preocupado, estressado, pensando em tudo o que precisa fazer, é provável que carregue essa ansiedade o dia inteiro. Mas quando você desperta, lembrando que Deus continua fiel, tudo muda. Em vez de reclamar do que falta, você começa a agradecer pelo que tem. Em vez de se preocupar com o que não pode controlar, você confia que Deus continua no controle. E essa mudança de foco transforma a maneira como você enfrenta cada desafio. A fidelidade de Deus não nos afeta apenas individualmente. Ela também impacta nossos relacionamentos. Quando reconhecemos quão grande é seu amor e sua paciência conosco, aprendemos a estender essa mesma graça aos outros. Tornamo-nos mais compassivos, mais pacientes, mais dispostos a perdoar. Porque quando sabemos que fomos perdoados, se torna mais fácil perdoar. Quando entendemos que Deus é fiel conosco, apesar das nossas falhas, aprendemos a ser leais e fiéis com quem nos cerca. A misericórdia que recebemos se converte em misericórdia que oferecemos. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil, sentindo que não há saída ou que tudo foi em vão. Mas deixe-me te lembrar,
Se você abriu os olhos nesta manhã, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Cada novo dia é um lembrete de que sua graça não se esgotou. E sim, talvez os problemas continuem aí, mas agora você os enfrenta com uma nova perspectiva, a certeza de que não está sozinho. O mesmo Deus que foi fiel ontem será fiel hoje e será fiel amanhã. Então aqui vai um desafio. A cada manhã, antes de permitir que o ruído do mundo invada sua mente, tire um momento para lembrar a fidelidade de Deus. Você não precisa de orações complicadas, apenas de um coração disposto a reconhecer seu amor. Você pode começar o dia com uma frase simples: Senhor, obrigado porque a tua misericórdia é nova hoje. Você pode anotar em um diário uma bênção de cada dia. Você pode fazer uma pausa, respirar fundo e lembrar que não caminha sozinho. Número 5. Anseio intenso por Deus desde a manhã. Há algo especial na madrugada, um silêncio que envolve o mundo antes que tudo desperte. É nesse momento que o salmista clama: Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Salmo 63. Não é uma oração casual, não é uma busca superficial, é um anseio intenso. É o clamor de alguém que sabe que sua alma precisa de Deus com a mesma urgência que o corpo precisa de água no deserto. E a verdade é que a nossa alma também sente sede, mas muitas vezes tentamos saciá-la com coisas que não satisfazem. Somente a presença de Deus pode preencher esse vazio. Buscar a Deus na madrugada não é apenas questão de disciplina, é uma demonstração de prioridade. Quando o salmista diz, de madrugada te buscarei, ele nos mostra que não está esperando que as circunstâncias sejam perfeitas, que o dia lhe dê tempo ou que sua mente esteja tranquila. Ele o busca primeiro, antes de tudo. E essa é a chave. Quantas vezes deixamos a oração para quando sobrar tempo? Quantas vezes dizemos que queremos mais de Deus, mas nossas ações mostram que outras coisas ocupam o primeiro lugar? Madrugar para estar com Deus é um ato de amor, um sinal de que nossa alma realmente o anseia. Não é por acaso que a madrugada seja um momento tão especial para a comunhão com Deus. Há algo na quietude, na ausência de distrações, que permite que o nosso coração se concentre completamente nele. Não há chamadas, não há notificações, não há urgências, apenas Deus e nós. E quando nossa alma está em silêncio diante da sua presença, algo muda dentro de nós. É como uma fonte que começa a jorrar, um alívio que não se encontra em nenhum outro lugar. Quando você busca a Deus com sede genuína, começa a perceber uma diferença na sua vida. O seu espírito se fortalece, a sua mente se enche de paz e o seu coração se alinha com sua vontade. Assim como a água refresca e dá vida ao corpo, a presença de Deus revitaliza a alma. Não significa que os problemas desaparecem, mas sim que você os enfrenta com outra perspectiva. Porque quando você bebe da fonte de água viva, já não procura se saciar em poços quebrados. Já não depende das circunstâncias para sentir paz, porque sabe que Deus é suficiente. Essa plenitude também se manifesta na maneira como tratamos os outros. Um coração saciado em Deus não anda buscando que outros preencham seus vazios. Não precisa de aprovação, não busca a atenção desesperadamente, não se sente incompleto, porque quando fomos preenchidos pelo amor de Deus, aprendemos a amar sem esperar nada em troca. A paciência, a generosidade e a compaixão brotam naturalmente quando nosso espírito foi alimentado na presença dele. Mas aqui está a realidade. Muitas vezes tentamos matar nossa sede com coisas que não podem saciar. Mergulhamos no trabalho, nas redes sociais, no entretenimento, esperando que isso nos preencha e talvez por um momento nos distraia. Mas no final, a sede continua ali. Sentimos que algo falta, que há um vazio que nada pode preencher. É porque nossa alma não foi criada para viver sem Deus.
E somente quando retornamos a Ele com um coração sincero, encontramos a satisfação que tanto buscamos. Se você sente que sua alma tem sede, não ignore esse chamado. Não tente preencher esse espaço com coisas temporárias. Busque a Deus. Mas busque de verdade, com o mesmo anseio com que um sedento busca água. Não precisa ser algo complicado, basta um coração disposto. Você pode começar levantando-se alguns minutos mais cedo, tomando um momento de silêncio e permitindo que sua alma fale com Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo e fazer dessas palavras a sua oração. Número 6. À noite pode vir o choro, mas pela manhã virá a alegria. A noite pode parecer interminável. Nesses momentos de tristeza profunda, de ansiedade, de incerteza, parece que a dor nunca terá fim. Mas Deus nos deixa uma promessa no Salmo 30. À noite pode vir o choro, mas pela manhã virá a alegria. Não é apenas poesia, é uma verdade poderosa. Não importa quão escura seja a noite, sempre chegará a manhã. E com ela, a esperança de que Deus continua agindo, de que sua misericórdia se renova, de que um novo começo nos espera. O salmista escreveu essas palavras em um momento de profunda aflição, mas seu olhar não permaneceu no sofrimento. Ele entendeu que Deus não nos deixa na tristeza para sempre. Há um propósito no processo, mas também há uma saída. E essa saída é o júbilo que Deus traz a cada amanhecer. Não significa que os problemas desaparecem de imediato, mas sim que o sofrimento não será eterno. Aquilo que hoje parece insuportável, amanhã pode se tornar testemunho. Aquilo que hoje nos faz chorar, Deus pode transformar em alegria. A imagem da manhã é poderosa porque simboliza renovação. Cada dia é uma nova oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. É como se Ele nos lembrasse a cada amanhecer: eu não te esqueci, eu não terminei contigo. Se o sol volta a nascer, é porque Deus ainda tem um plano. E se continuamos aqui, é porque ainda há propósito em nossa vida. A noite representa a prova, o deserto, a incerteza, mas amanhã é o sinal de que o sofrimento não tem a última palavra. Confiar nessa promessa muda nossa maneira de enfrentar a vida. Em vez de despertar com medo ou angústia, podemos começar o dia com esperança. Saber que Deus transforma o choro em alegria nos dá forças para seguir em frente. Não é ignorar a dor, não é fingir que tudo está bem. É lembrar que Deus é maior que qualquer problema, que sua luz sempre vence a escuridão. Que mesmo que hoje choremos, amanhã podemos sorrir com alegria, porque Deus continua escrevendo nossa história. Quando vivemos com essa convicção, nossa atitude muda. De repente, começamos a espalhar esperança aos outros. Em vez de transmitir pessimismo, transmitimos fé. Em vez de focar no que nos falta, começamos a agradecer pelo que temos. E isso impacta quem está ao nosso redor. Quando alguém vê que, apesar das provas, continuamos confiando em Deus, isso dá força para que eles também sigam adiante. Nossa fé pode ser a luz na noite de outra pessoa, mas às vezes a tristeza nos captura. Há momentos em que o desânimo parece mais forte que a fé. O que fazer quando sentimos que amanhã não chega? Lembrar que Deus continua ali, mesmo na escuridão, que Ele vê nossas lágrimas e que, mesmo que agora seja difícil acreditar, a alegria virá. Também é importante estar cercado de pessoas que nos ajudem a permanecer firmes, que nos lembrem da verdade de Deus quando não conseguimos enxergar. Se hoje você está passando por uma noite difícil, quero te encorajar. Amanhã está mais perto do que você imagina. Não perca a esperança. Não deixe que a dor te faça esquecer a fidelidade de Deus. Lembre-se de que, se Ele foi bom antes, continuará sendo agora. E se você ainda não vê a saída, continue confiando, porque sua palavra não falha, porque a alegria virá. Cada manhã é um lembrete de que Deus não terminou com você, que ainda há alegria te esperando, ainda há promessas para se cumprir, ainda há razões para se levantar e seguir em frente. Então,
Quando você abrir os olhos, faça uma pausa. Agradeça a Deus por esse novo dia. E creia de todo o coração que, por mais difícil que tenha sido a noite, o amor dele é suficiente para transformá-la em um amanhecer cheio de esperança. Número 7. Encontrar satisfação na misericórdia de Deus. Há algo poderoso em começar o dia com a certeza de que a misericórdia de Deus é suficiente. O Salmo 90 diz: Pela manhã, sacia-nos com a tua misericórdia, e cantaremos e nos alegraremos todos os nossos dias. Preste atenção nessas palavras. Sacia-nos, não diz dá-nos um pouco ou dá-nos apenas o necessário, mas sacia-nos. Fala de abundância, de uma provisão que preenche cada canto da alma, que não deixa espaço para a ansiedade, o medo ou o desânimo. E é que quando Deus nos sacia com sua misericórdia desde cedo, o restante do dia é vivido com uma perspectiva diferente. O salmista entendia que a misericórdia de Deus é o único alimento capaz de dar verdadeira satisfação ao coração. Quantas vezes nos levantamos sentindo um vazio, buscando algo que nos motive, que nos impulsione a continuar? Às vezes tentamos preencher isso com sucesso, com validação alheia, com conquistas pessoais, mas no fim do dia, se Deus não foi o nosso alimento, continuamos sentindo que falta algo. Por isso, Moisés, neste salmo, pede que seja a misericórdia de Deus a nos saciar pela manhã, porque quando você começa o dia com a certeza de que é amado, perdoado e sustentado por Deus, seu coração encontra um gozo que não depende das circunstâncias. Há um motivo pelo qual este salmo menciona a manhã como o momento de sermos saciados. A maneira como começamos o dia define o tom de tudo o mais. Se despertamos com queixas, com preocupações, com o peso das dificuldades, é fácil que isso molde nosso estado emocional. Mas, se a primeira coisa que fazemos é receber a misericórdia de Deus, então o louvor e a alegria se tornam a base do nosso dia. Não significa que os problemas desapareçam, mas nossa atitude diante deles muda. Já não caminhamos com medo, mas com confiança. Já não nos afogamos na incerteza, porque sabemos que Deus nos encheu com seu amor desde o início. Quando somos saciados por Deus, isso também se reflete na forma como tratamos os outros. Um coração cheio da graça de Deus é um coração que perdoa com facilidade, que é paciente, que tem compaixão. Porque quando você se lembra de quanta misericórdia recebeu, é muito mais fácil estendê-la aos que estão ao seu redor. As pessoas que começam o dia com Deus têm uma luz especial, uma paz que não depende do que acontece à sua volta. Isso se percebe no modo de falar, de agir, de enfrentar a vida. Não são pessoas perfeitas, mas aprenderam a depender da fonte certa. O problema é que muitas vezes buscamos nos saciar em coisas incapazes de nos preencher. Achamos que o sucesso, o dinheiro, os relacionamentos ou o reconhecimento vão trazer a satisfação que procuramos. Mas, depois de um tempo, descobrimos que continuamos vazios. É como tentar matar a sede com água salgada. Parece que ajuda, mas apenas aumenta a necessidade. Apenas Deus pode saciar a alma de verdade, e sua misericórdia não só preenche, como transforma. Quando aprendemos a depender dela todas as manhãs, deixamos de viver com a sensação de que sempre falta algo. Se alguma vez você já se sentiu insatisfeito, como se algo na sua vida nunca se encaixasse completamente, talvez seja a hora de mudar a maneira como começa o seu dia. Antes de checar o celular, antes de se mergulhar nas preocupações, faça esta simples oração. Senhor, sacia-nos com a tua misericórdia. Deixe que seja o amor dele a preencher sua mente, seu coração, seu espírito. Não é um ato religioso, é uma conexão real com o único que pode te dar paz verdadeira. A forma como você começa o dia determina como você o viverá. Se inicia com ansiedade, a ansiedade te acompanhará.
Mas se começa com a certeza de que Deus te encheu com sua misericórdia, então a alegria será sua companheira. Hoje é uma nova oportunidade de ser saciado por Ele. Não deixe passar a oportunidade. Busque-o, receba-o e experimente como sua graça transforma cada instante da sua vida. Número 8. Entrega de preocupações e recepção de paz. O dia mal começa e já há 1000 coisas na cabeça. Responsabilidades, contas a pagar, decisões a tomar. Às vezes parece que despertamos com o peso do mundo sobre os ombros, mas Filipenses 4 nos dá uma chave poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é uma simples sugestão, é um lembrete de que a paz verdadeira não vem de resolver tudo, mas de entregar tudo a Deus. Deus não nos pede para ignorarmos nossas preocupações, Ele nos pede para entregá-las. Nos diz que, em vez de nos angustiarmos, oremos, que conversemos com Ele, que digamos o que nos preocupa, o que nos dói, o que nos inquieta. E aqui está a chave. Fazer isso com gratidão. Porque quando agradecemos, reconhecemos que Deus já está agindo, mesmo antes de vermos a solução. Não oramos com desespero, oramos com confiança, não com medo, mas com fé. E quando fazemos isso, acontece algo incrível. A sua paz, uma paz que vai além da lógica, começa a encher o nosso coração. Essa paz não significa que os problemas desaparecem de imediato, mas muda a nossa forma de enfrentá-los. Nos dá clareza, nos ajuda a tomar melhores decisões e, acima de tudo, nos lembra que não estamos sozinhos. Quantas vezes acordamos com ansiedade, preocupados com coisas que nem sequer aconteceram ainda, mas quando aprendemos a orar antes de nos preocupar, o dia toma outro rumo. Não começamos com estresse, mas com confiança. Não com temor, mas com a certeza de que Deus está no controle. Muitas pessoas começam o dia mergulhadas na preocupação. Checam o celular, veem as notícias, pensam em tudo o que pode dar errado. Mas o que aconteceria se, em vez disso, a primeira coisa que fizéssemos ao despertar fosse falar com Deus? Dizer: Senhor, aqui estão as minhas preocupações, minhas cargas, meus medos. Hoje eu escolho confiar em Ti. Essa simples ação muda completamente a maneira de viver, porque quando depositamos nossas preocupações em Deus, nos libertamos do peso, e Ele nos dá em troca algo muito mais valioso: paz. Essa paz também transforma a forma como nos relacionamos com os outros. Quando alguém vive com ansiedade, isso aparece na atitude. A pessoa fica irritada, se frustra com facilidade, reage com raiva. Mas aquele que entregou suas preocupações a Deus, enfrenta as dificuldades com mais calma. Responde com paciência, com sabedoria. E isso tem um impacto enorme no lar, no trabalho, em cada conversa. Porque quando você tem paz no coração, você a transmite aos que estão ao seu redor. Mas sejamos honestos, confiar nem sempre é fácil. Há dias em que a ansiedade parece mais forte que a fé. Nesses momentos, o importante é lembrar que Deus não espera que tenhamos tudo sob controle, mas que confiemos nele. Às vezes, o problema não é a situação, mas a perspectiva. Insistimos em tentar resolver tudo sozinhos, quando Deus nos diz: entrega isso a mim. A paz chega quando soltamos o controle e permitimos que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Então aqui está o desafio. Amanhã, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de ligar o celular, antes de deixar que o estresse do dia te invada, tire um momento para falar com Deus. Diga a Ele o que te preocupa, mas também agradeça, porque se Ele está no controle, não há razão para temer. Experimente entregar-lhe suas cargas e receber sua paz em troca. Você verá como essa simples prática transforma a maneira de viver. Porque a paz de Deus não é teoria, é realidade para todo aquele que decide confiar nele. Número 9.
encomendando nossos planos a Deus. Há dias em que despertamos com 1000 coisas na cabeça, pendências, decisões, preocupações. Às vezes, a incerteza nos oprime e nos perguntamos: estou seguindo o caminho certo? Meus planos vão dar certo? Mas a palavra de Deus nos dá uma resposta clara em Provérbios 16. Entrega ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Não se trata apenas de pedir que Deus abençoe nossos planos, mas de entregar a Ele o controle absoluto de cada passo. Deixar de nos apoiar em nossa própria lógica e confiar que Ele sabe exatamente do que precisamos. Quando a Bíblia diz entrega, não fala de um ato superficial, mas de uma entrega genuína. Não é apenas dizer: Deus, ajuda-me nisso, enquanto continuamos agarrados às nossas próprias ideias. É soltar, render cada plano nas mãos dele, com a certeza de que sua vontade é sempre melhor. E a promessa é clara. Quando aprendemos a fazer isso, nossos pensamentos se equilibram. Deixamos de duvidar, de nos preocupar com o que não podemos controlar, e começamos a caminhar com paz e clareza. Muitos vivem em constante estresse porque tentam planejar tudo sem levar Deus em conta. Se esforçam, fazem cálculos, traçam estratégias, mas no fim, se algo não sai como esperavam, o medo e a frustração os consomem. Porém, quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, a incerteza perde poder sobre nós, porque sabemos que não estamos sozinhos, que não dependemos apenas de nossa capacidade. Deus é quem abre portas, guia os passos, transforma erros em oportunidades e nos leva a destinos que jamais imaginamos. Confiar nossos planos a Deus não significa que tudo será fácil ou imediato. Às vezes, Deus muda nossa direção porque tem algo melhor para nós. Outras vezes, Ele pede paciência e confiança no processo. E sim, há momentos em que as coisas não acontecem como esperávamos, mas depois olhamos para trás e entendemos que Deus estava nos protegendo de algo ou nos preparando para algo maior. Sua vontade sempre tem propósito, mesmo que no início não entendamos. Mas é importante lembrar: entregar não significa ficar de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. É confiar em Deus e, ao mesmo tempo, caminhar em fé. Tomar decisões, trabalhar com excelência, fazer nossa parte com a certeza de que Deus está guiando o processo. Quando entregamos tudo a Ele, deixamos de ser escravos do medo do fracasso, porque sabemos que, mesmo que um plano não funcione como queríamos, Deus já tem preparada uma saída melhor. Se você sente que seus pensamentos estão cheios de dúvidas, que é difícil tomar decisões ou que a incerteza te impede de avançar, este é o momento de colocar tudo nas mãos de Deus. Não espere as coisas se complicarem. Faça isso agora. Antes de se levantar da cama, diga: Senhor, entrego este dia em tuas mãos. Guia cada passo, abre as portas certas e firma meus pensamentos na tua vontade. Essa oração simples, mas poderosa, pode transformar completamente a sua forma de viver. Deus é um Pai amoroso que não apenas quer ouvir sobre seus planos, mas deseja te guiar. Ele não te deixa sozinho nas decisões, nem te abandona no processo. Sua promessa é que quando você confia nele, seus pensamentos se firmam. Você já não hesita, já não duvida de cada passo, já não vive preso à ansiedade do "e se?", porque tem a certeza de que o Deus que te criou está no controle e sabe exatamente o que é melhor para você. Hoje te desafio a tentar, a soltar o controle, a confiar, a permitir que Deus dirija cada aspecto da sua vida. Experimente, transforme essa entrega em um hábito diário e verá como sua mente e seu coração encontrarão a estabilidade que tanto buscavam. Porque quando nossos planos estão nas mãos dele, não há medo, apenas a certeza de que seu propósito é sempre perfeito. Número 10. Despertar espiritual e sabedoria divina. Cada manhã é uma nova oportunidade para receber sabedoria de Deus.
Não é apenas despertar fisicamente, mas também despertar espiritualmente. Isaías 50 diz: O Senhor Deus me deu língua de sábios, para saber dizer palavras ao cansado. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como os sábios. Você consegue imaginar começar cada dia com seu ouvido afinado para ouvir a voz de Deus? Não apenas para receber direção para sua própria vida, mas também para ser um canal de bênção para aqueles ao seu redor. Porque quando Deus nos enche com sua sabedoria, nossas palavras podem trazer consolo, esperança e direção aos outros. Deus quer falar conosco, mas muitas vezes o barulho da vida impede que o escutemos. Desde que acordamos, nossa mente se enche de pendências, preocupações e distrações. Mas Isaías nos mostra o exemplo de alguém que desperta com uma atitude diferente, com o desejo de ouvir a voz de Deus. Um coração disposto a receber sua instrução antes de tomar qualquer decisão. E isso faz a diferença entre um dia cheio de ansiedade e um dia cheio de propósito. Quando Deus nos dá língua de sábios, Ele nos capacita para falar com graça e verdade para animar o cansado. Quantas vezes cruzamos palavras com alguém sem imaginar que essa pessoa precisava de alento? Às vezes, um simples "Deus está contigo" pode ser a diferença entre esperança e desespero. Mas para isso, precisamos ser guiados por Deus. Não se trata apenas de falar por falar, mas de sermos instrumentos do seu amor e da sua sabedoria. Ouvir a Deus desde a manhã muda a forma como enfrentamos o dia. Quando tomamos um momento para ler sua palavra, meditar nela e orar, nosso coração recebe direção. Ganhamos clareza nas decisões, respondemos com calma nas situações difíceis, aprendemos a lidar com nossas emoções. A sabedoria divina não é apenas para grandes líderes ou pregadores, é para cada um de nós. Para o pai que precisa de paciência com seus filhos, para o estudante que busca respostas, para o trabalhador que enfrenta desafios no emprego. Deus quer nos dar direção em cada área da nossa vida. Mas há algo importante. Receber sabedoria exige disposição. Deus não nos obriga a ouvi-lo. É uma decisão pessoal buscá-lo e afinar nosso ouvido espiritual. Assim como alimentamos nosso corpo pela manhã, nossa alma também precisa ser nutrida com a presença de Deus. E isso não é complicado. Pode ser um tempo de oração, ler um versículo e meditar nele, ou simplesmente conversar com Deus enquanto começa o dia. O importante é criar o hábito de começar com Ele. As palavras têm poder. Podem levantar ou derrubar. Podem animar ou desanimar. Quando nosso ouvido está desperto para a voz de Deus, nossas palavras refletem seu amor. Aprendemos a falar com sabedoria, a responder com paciência, a abençoar em vez de ferir. Porque o que está em nosso coração é o que sai da nossa boca. Se nos enchermos da presença de Deus pela manhã, nossas palavras durante o dia carregarão paz, verdade e esperança. Então, aqui está o convite. Antes de sair de casa, antes de enfrentar as exigências do dia, pare um momento e diga a Deus: desperta o meu ouvido para te ouvir, dá-me língua de sábio para falar vida. Não são necessárias orações longas, apenas um coração disposto. Porque quando você começa o dia com a voz de Deus te guiando, tudo muda. As palavras dele se tornam sua força, seu conselho e sua direção para cada passo que você dá. Hoje é um ótimo dia para começar. Não espere que as circunstâncias te obriguem a buscar a Deus no meio da desesperação. Faça isso agora, enquanto o dia mal começa. Peça a Ele que te fale, te ensine, te use para abençoar outros. E você verá como sua sabedoria te acompanha em cada conversa, em cada decisão, em cada momento. Porque quando buscamos a Deus pela manhã, recebemos mais que palavras, recebemos direção, paz e propósito para tudo o que está por vir. Número 11. Eu amo os que me amam, e os que me buscam cedo me encontrarão. O amor de Deus não é distante nem indiferente. É um amor que responde,
que se deixa encontrar, que se manifesta na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Provérbios 8 nos diz: Eu amo os que me amam, e os que me buscam cedo me encontrarão. Não se trata de uma busca mecânica ou forçada, mas de um desejo genuíno de estar com Ele. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, experimentamos um relacionamento vivo, no qual seu amor se torna real e palpável. Buscar a Deus cedo não é apenas um ato de disciplina, é uma demonstração de amor, é dizer: Senhor, Tu és a minha prioridade. Antes de qualquer outra coisa, quero estar contigo. E Deus responde a esse amor. Ele não nos deixa no vazio, não ignora nossa busca. Pelo contrário, Ele nos enche com Sua presença, fala conosco através da Sua palavra e nos inunda com uma paz que só Ele pode dar. Quando o buscamos com um coração sincero, o encontramos, não porque Ele esteja escondido, mas porque muitas vezes somos nós que não estamos atentos à Sua voz. Cada dia é uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Mas quantas vezes deixamos que o cansaço, o afã ou a rotina nos roubem esse tempo? Dizemos que o amamos, mas muitas vezes o colocamos em segundo plano. Entretanto, quando aprendemos a buscá-lo cedo, a dar-lhe os primeiros minutos do dia, tudo muda. Nossa mente se alinha com sua vontade, nossos pensamentos se organizam e nosso relacionamento com Ele se fortalece. É um amor que cresce com o tempo, que se aprofunda com a constância, que se torna mais forte quanto mais espaço damos a Ele em nossa vida. O resultado dessa busca matutina é uma vida transformada. Deus nos dá língua de sábios, nos ensina a falar com amor, a responder com paciência, a trazer palavras de alento aos que precisam. Porque quando estamos cheios do seu amor, não podemos evitar refleti-lo aos outros. Nossos relacionamentos mudam, nossas atitudes se transformam, nossa maneira de ver a vida se renova. Não é magia. É o fruto natural de uma comunhão constante com o Pai. Mas há algo importante. O amor de Deus é inesgotável, mas nossa paixão por Ele pode esfriar se não a cultivamos. Às vezes, sem perceber, deixamos de buscá-lo com o mesmo fervor de antes. Nosso relacionamento com Ele se torna monótono, rotineiro. E é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que o amor verdadeiro se alimenta com tempo e dedicação. Se você sente que sua relação com Deus não é tão forte quanto antes, este é o momento de voltar, de dizer: Senhor, quero te buscar cedo, quero te encontrar novamente, quero sentir teu amor como no começo. E a boa notícia é que Deus nunca fecha a porta. Ele sempre está disposto a nos receber, a nos mostrar que seu amor continua ali, esperando por nós. Hoje você tem a oportunidade de fazer algo diferente, de despertar, e em vez de correr para o celular ou mergulhar na rotina, dedicar os primeiros minutos a Deus. Não importa se é uma oração curta, uma canção de adoração ou a leitura de um salmo. O que importa é a intenção do coração. Deus vê isso. Ele vê o desejo genuíno de buscá-lo e responde com seu amor, porque Ele ama os que o amam e se deixa encontrar pelos que o buscam cedo. Então aqui está o convite. Comece o seu dia com Deus, não como uma obrigação, mas como um ato de amor. E você verá como sua presença enche sua vida de paz, direção e alegria. Porque quando buscamos a Deus cedo, não apenas o encontramos o amor que transforma, que guia e que nos sustenta em cada passo do caminho. Número 12. O poder da devoção matutina. Há algo especial em buscar a Deus antes que o dia comece, em antecipar a aurora com o coração disposto a encontrar sua voz. O Salmo diz: Antecipei-me à alvorada e clamei, esperei na tua palavra. Não é apenas um ato de disciplina, é um anseio genuíno de estar com Deus, de ouvi-lo antes que o ruído do mundo se imponha. É despertar com uma expectativa santa, com o desejo de encontrar em sua palavra a direção para tudo o que está por vir. Clamar a Deus na madrugada é uma demonstração de dependência. Não é simplesmente ler um versículo por rotina,
mas um clamor da alma que reconhece sua necessidade de direção. O salmista não apenas se adianta ao amanhecer, mas também espera na palavra de Deus, e isso é fundamental. Porque não se trata apenas de falar, mas também de ouvir, de esperar com fé que Deus tem algo a dizer, que sua palavra carrega respostas, paz e força para cada situação que enfrentamos. Quando priorizamos a comunhão com Deus pela manhã, evitamos começar o dia cheios de ansiedade. Em vez de abrir os olhos e nos sentirmos esmagados por tudo o que há por fazer, encontramos calma e segurança nele. Nossa mente se alinha com sua verdade, nossas emoções se estabilizam e nossos pensamentos se organizam. Não significa que os problemas desaparecerão, mas nossa perspectiva muda. Em vez de reagir impulsivamente ou nos deixarmos levar pelo estresse, respondemos com sabedoria e paz. Essa devoção matutina transforma nosso caráter, torna-nos mais pacientes, mais compreensivos, mais dispostos a amar. Quando passamos tempo com Deus, suas palavras se refletem na maneira como falamos e tratamos os outros. Tornamo-nos mais prudentes em nossas respostas, mais generosos com nosso tempo e mais sábios em nossas decisões. Porque quem busca a Deus cedo, caminha o restante do dia com sua presença guiando. Mas sejamos sinceros, despertar antes do amanhecer para buscar a Deus não é fácil. O conforto da cama, o cansaço, a preguiça. Sempre haverá razões para adiar esse encontro. Mas quando o fazemos por amor e convicção, e não por obrigação, descobrimos que cada sacrifício vale a pena. E com o tempo, aquilo que parecia esforço se transforma em deleite, porque quando experimentamos a paz e a alegria de começar o dia com Deus, não queremos viver de outra forma. Se você sente que sua relação com Deus esfriou, que sua fé precisa ser reacendida, este pode ser o primeiro passo. Não é necessário fazer grandes mudanças de uma vez. Comece com alguns minutos a cada manhã. Leia um salmo, ore, reflita no que Deus quer lhe ensinar, mas faça isso com o coração aberto, com disposição de esperar em sua palavra, e você verá como, aos poucos, essa busca se torna uma necessidade, um anseio profundo de começar cada dia com sua presença. Então aqui está o desafio: antecipe-se à alvorada. Antes de olhar o telefone, antes de mergulhar na rotina, dê a Deus esses primeiros momentos. Clame a Ele, espere em sua palavra e deixe que seja Ele quem dirija o seu dia, porque quando começamos com Deus, todo o resto encontra seu lugar. E aquilo que parecia incerto se ilumina com sua luz e sua direção. Número 13. Reconhecendo a misericórdia de Deus ao amanhecer. Deus não apenas criou o universo e o deixou ao acaso. Não. Ele continua sustentando cada detalhe, desde o movimento das estrelas até a chuva que cai sobre a terra. Salmos 147 diz: Ele é quem cobre de nuvens os céus, quem prepara a chuva para a terra. Este versículo nos lembra algo poderoso. Assim como Deus rega a terra e a faz produzir fruto, Ele também cuida das nossas necessidades diárias. E cada manhã é uma oportunidade para reconhecer sua provisão, sua fidelidade e seu cuidado inesgotável. Acordar e olhar para o céu deveria ser suficiente para percebermos que Deus continua operando. Se Ele se encarrega de que a terra receba a chuva no momento certo, quanto mais cuidará de você. Às vezes nos levantamos com preocupações, pensando no que falta, no que ainda não foi resolvido. Mas, em vez de começar o dia com ansiedade, poderíamos começar com gratidão, lembrando que assim como Deus nutre a terra, Ele também está preparando tudo de que precisamos. O problema é que muitas vezes temos dificuldade em confiar. Queremos ver a provisão antes de crer nela. Queremos respostas imediatas e soluções visíveis. Mas Deus nem sempre age no nosso tempo, nem da maneira que esperamos. Assim como a chuva cai no momento devido, sua provisão chega quando realmente precisamos, nem antes, nem depois.
E confiar nisso nos libera do peso da preocupação. Porque se Ele cobre os céus e envia a chuva, por que duvidar de que também cobrirá cada área da nossa vida? Quando aprendemos a reconhecer a bondade de Deus desde amanhã, nossa atitude muda. Deixamos de viver com medo e começamos a viver com paz. Em vez de nos concentrarmos no que falta, passamos a ver o que Deus já fez e o que está fazendo. E isso nos transforma. Tornamo-nos mais agradecidos, mais generosos, mais dispostos a compartilhar com os outros. Porque quando confiamos que Deus provê, deixamos de nos apegar ao material e aprendemos a dar com alegria. Se hoje você sente que algo lhe falta, em vez de se preocupar, lembre-se da chuva. Assim como Deus a envia em seu tempo para dar vida à terra, Ele também enviará o que você precisa. Pode ser um trabalho, pode ser cura, pode ser consolo em um momento difícil. Mas sua provisão sempre chega. E a melhor coisa que podemos fazer a cada manhã é começar com esta certeza. Deus cuida de nós. Ele está preparando tudo o que é necessário. Aqui está o desafio. Comece seu dia com gratidão. Antes de pensar no que falta, agradeça pelo que você tem. Observe como Deus sustentou sua vida até hoje e confie que continuará fazendo isso. Porque quando vivemos com essa perspectiva, a ansiedade perde força, o medo se dissipa e a paz de Deus enche cada espaço da nossa vida. Ele é quem cobre os céus e prepara a chuva, e também é quem cobre sua vida e prepara tudo o que você precisa.